Texto retirado do livro Magia da Redenção, pelo mestre Ramatiz, psicografada por Hercílio Mais. Então, essa pergunta na página 158, como será aconselhável ao homem cortar o cabelo? Ramatiz responde, obedecer fielmente a mesma lei que rege desde a germinação, o crescimento, o descanso e a frutificação das plantas, pois o cabelo, na verdade, é uma planta vegetal no crânio do homem. Esta lei é decorrente da extraordinária influência que a Lua exerce sobre a Terra, disciplinando os principais fenômenos da vida terrena à guisa de gigantesco controle remoto. Ela influi na postura dos ovos das aves e na desova dos peixes, na reprodução e acasalamento das espécies, formação dos ninhos, migração dos pássaros, agitação dos vermes intestinais, no desenvolvimento das sementes no seio da terra, enxerto das árvores frutíferas e arbustos florais, no período catamenial da mulher, fluxo sanguíneo e linfático, metabolismo endócrino, nos estímulos nervosos, nas vagas e marés dos oceanos e na própria gestação da criança. Em consequência, influi principalmente na poda das plantas e no corte das árvores. A Lua, de conformidade com suas fases mensais, anuais e pela sua força magnética, comanda a seiva das plantas. No crescente, a seiva sobe e desenvolve os ramos e as folhas, ou flores ornamentais das plantas, hortaliças e arbustos. No minguante, a seiva desce e acumula-se nas raízes, desenvolvendo os tubérculos. Por isso as cenouras, batatas, nabos e demais tubérculos podem nascer mirrados e sem proveito quando são semeados fora da lua. Porque a seiva fica à superfície e só desenvolve os ramos e as folhas. Da mesma forma, as hortaliças como alface, couve-flor, mostarda, aspargos ou plantas como repolho, tomateiro e pepinos, que se desenvolvem à superfície da terra, ficarão atrofiados e com raízes superdesenvolvidas, caso sejam semeados na fase lunar desfavorável. Desse modo, a poda de arbustos, árvores ou espécies florais também deve ser feita em concordância, com o seu bom aspecto lunar. Algumas podem ser cortadas no minguante mensal e outras só no minguante anual. A videira, por exemplo, quando é cortada fora de tempo, chora, vertendo lágrimas vegetais, produzidas pela seiva que ainda impregna os ramos e as folhas na lua ascendente. E seus frutos também serão mirrados ou vulgares no outono, porque ela fica reduzida na cota de seiva desperdiçada pelo tesourão do jardineiro imprudente. Assim também se dá com os homens, que também devem cortar o cabelo segundo a fase lunar favorável, a fim de poupar a seiva criadora e evitar o enfraquecimento prematuro e a calvície. Então, nova pergunta. E como convidaria a fazê-lo? Cortá-lo rente, Ramatiz responde, cortá-lo rente só no período do inverno, quando a seiva está nos bulbos capilares ou na raiz dos cabelos, sob o efeito decrescente da lua. Assim, os fios de cabelo estarão ocos e vazios, podendo ser tosados sem o desperdício vital da seiva tão necessária para o novo crescimento. Nesse caso, o barbeiro cortará apenas canudinhos, secos e desnutridos. Assim como o jardineiro, na mesma época, poda as árvores e plantas cujos os ramos estão vazios da seiva descida e acumulada nas raízes. Em caso contrário, o homem decepa a sua cabeleira nutrida de seiva e nos mais fracos a calvície acentua-se mês por mês. Próxima pergunta. Mas é evidente que o homem precisa cortar o seu cabelo durante o mês e não apenas numa só estação do ano, não é assim? E Ramatiz responde, há que se distinguir entre tosquear e aparar o cabelo. No primeiro caso, é um corte rasante e aconselhável apenas no inverno, tal qual se faz com os arvoredos e plantas, que depois
repontam mais vigorosos devido à poda da galharia inútil. No segundo caso, é apenas um leve desbastamento, que não chega a perturbar a força seivosa do cabelo. Mas, assim como existe a lua nova do mês, atuando durante 7 dias, de modo a descansar a atividade da seiva nas plantas, hortaliças e arbustos menores, há também a lua nova do ano, que corresponde exatamente aos 4 meses do ano, em que a seiva repousa nas grandes árvores. Portanto, seguindo a mesma lei sensata da natureza terrícola, influenciada pelas fases lunares, o homem deve cortar o seu cabelo no inverno e só apará-lo durante o minguante e a lua nova do mês. No minguante, a seiva começa a descer e o prejuízo é menor. Na lua nova, ela estabiliza-se num breve repouso nas raízes. No vosso país, os próprios sertanejos sabem que as árvores para a indústria madeireira devem ser cortadas somente no inverno, porque nessa época os carunchos que vivem na seiva descem para as raízes. Quando o pinheiro, cedro ou imbuia são derrubados fora de época, a seiva que está em ascensão seca e os carunchos perfuram a madeira e vêm para fora buscando alimento. Então os sertanejos dizem, pitorescamente, que a madeira bicha quando é cortada nos meses sem R. Isso é, maio, junho, julho e agosto, os quais abrangem o período do inverno, pois os demais meses realmente têm R. Nova pergunta. Evidentemente, o uso do cabelo na prática de feitiçaria é um crime censurável contra esse ornamento humano, e deve pagar caro quem assim o faz, não é isso? E Ramatiz responde, sem dúvida, é o homem que costuma inverter o sentido útil das coisas criadas por Deus com intuito benéfico. No entanto, o mesmo cabelo que pode semear prejuízos, quando usado pelo feiticeiro, também serve de testemunho louvável para os bons radiestesistas efetuarem diagnósticos à distância e selecionarem medicamentos psicofísicos para os enfermos. O seu campo eletrobiológico sensibilíssimo, tão nefastamente desvirtuado no processo de enfeitiçamentos malévolos, expõe no exame da radiestesia a síntese do metabolismo humano, com a sua manifestação sadia ou doentia, orientando a pesquisa da medicação adequada.